esse é o Na Garagem e hoje com a gente Solto Groove. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Apresenta a banda pra gente. Bom, eu sou o André de Paiva na guitarra, Getúlio Souza no contrabaixo e Dodas Bianchi na bateria. E é assim que pronuncia mesmo Solto Groove, não Solto Groove? Cara, quando a gente escolheu esse nome, a gente justamente pensou no lance abrasileirado do Solto Groove, mas escrevendo Solto Groove, que significa alma para entalhar. Que a gente acredita que através da música é um instrumento de iluminação e a gente entalha através dela. Então a nossa alma tá para entalhar, Solto Groove. Ao mesmo tempo, né, existe uma definição técnica de groove que seria arranjos de bandas de soul para bandas com poucos integrantes. Então essa ideia da passagem do soul para o groove, né, que até se apropriando do sentido numa versão mais brasileira mesmo, tem essa coisa de pegar arranjos de banda de soul, mas tocar na nossa vertente mais rock and roll, assim. Mas... sempre com o objetivo de pegar as influências que cada um tem, do rock and roll, reggae, e encontrar o groove, que é o balanço, o swing dentro das influências e trazer pra gente, colocando a nossa cara. Engraçado que o jazz, o rhythm and blues veio depois, né? Até a gente tem um pouco dessa referência, mas mais quando a gente se juntou e viu a necessidade de estar buscando essa referência conjuntamente, assim. Isso foi bem legal. E essa é a formação original de vocês? Essa é a nossa formação clássica. A gente que iniciou o projeto em trio, lá por volta de 2000, no final de 2007, assim, para 2008. E a gente produz muito em estúdio, apesar de não botar muita cara nos shows, porque o nosso som não é dos mais comerciais. Mas a gente sempre percebe uma identificação com a galera que curte música, a galera que toca, sempre se interessa pelo som da gente. E cada integrante da banda, né, já passou por várias outras bandas, não foi? Sim. Vou falar um por um, que eu acho que cada um podia falar, pessoas. Fala aí, Dós. Eu venho tocando desde os anos 80, assim, como profissional, né? Já tive N bandas, né? Mais famosos dos anos 80 foi o Pó de Anjo e outras, né? Fermata, agora mais recente, dos anos 2000 pra cá. O Silence Means Death, que é uma banda que ainda tem hoje também. E você tá com pessoal do Solto. 3 projetos, né? A Solto Groove, Isso. A Silence Isso. E a Fermata. A Fermata por enquanto tá meio parado, mas quem sabe algum dia volta. Dá pra conciliar as 3, assim? Dá pra conciliar. Pra mim, dá. Dá pra você se dedicar às 3 ou tem alguma que você se dedica mais, assim? Não, dá pra me dedicar às 3. São coisas bem diferentes uma da outra. E eu gosto das 3 coisas. E, além disso, você é dono do estúdio Gruta, não é? Isso. Isso facilita, né, na hora de ensaiar? Facilita. Principalmente pra mim, que eu não tenho que sair de casa. A gente sabe morrer. Mas a gente tem a facilidade de estar podendo gravar sempre os ensaios e nossos improvisos, a gente acaba descobrindo uma música nova ou outra e tal. Mas aí, vocês dois não falaram qual banda que vocês dois já tocaram, assim? Estão tocando? A gente vem do mesmo lugar, né? A gente é do norte do estado, a gente é de São Mateus, a gente estudava junto, a gente é amigo de infância, a gente se conheceu numa briga de campo de futebol quando era criança. Então, o Getúlio teve a Limbo, eu tive Metano, Deboreste, então a gente teve várias bandas, mas a nossa primeira banda, acho que a gente pode falar com a boca cheia, Solto Groove, porque é a banda que realmente durou e Dodão, com a experiência dele, passa pra gente, a gente absorve a história da música capixaba e a história da música em si, porque a gente não gosta desse lance de música capixaba, a gente acha que é uma coisa universal, e com esse arranjo, eu, como pela primeira vez na vida, sinto que a gente está fazendo alguma coisa relevante musicalmente. E por que só música instrumental até agora? A gente acredita que, através da música instrumental, a gente pode desenvolver o nosso lado musical da melhor maneira possível para ter um amadurecimento suficiente para lançar as músicas com vocal. Que a gente não quer ter a visão pô, Solto Groove é uma banda que tem uma musiquinha cantada lá, comercial, mais ou menos. A gente quer passar esse lance da arte em si. Então, acho que o instrumental, de alguma maneira, é um pouco mais cru, um pouco mais direto, porque a gente tocando esse tipo de som, pode colocar em qualquer lugar do mundo que não tem uma voz ali dominando, vai ter os instrumentos falando pela gente. Então a gente gosta de colocar o instrumento para falar mesmo, então estuda o instrumento, a gente, por mais que a gente tenha esse caráter de improvisação, a gente sempre está combinando as escalas para poder usar as intenções harmônicas sempre de uma maneira organizada pra gente, apesar de que burocraticamente, assim, de teoria musical propriamente dita, a gente é completamente abstrato. Né?
Sem contar que tem uma coisa assim, geralmente no senso comum pensa-se que cantar é a coisa mais fácil de todas, assim. Sendo que não, eu arrisco dizer que é um instrumento que, para você dominá-lo, a sua voz é um dos mais difíceis. E a gente está fazendo isso, o que acontece? A gente cantava, fazia shows cantados, temos músicas cantadas, mas em algum momento a gente percebeu que havia necessidade de esmiuçar mais essa coisa do entrosamento musical, em termos de corda, de bateria e tal, para depois a gente fazer uma maturação lenta desses vocais, e gravando lentamente. E aí, a partir do momento que a gente conseguir fazer essa formatação, a gente volta a cantá-las. E sem contar também que a gente tem uma opinião recorrente, quase que conceitual assim, que a gente não gosta de gente com autocrítica baixa. Então a nossa autocrítica é a da mais alta possível. Então a gente não. A gente até testou vocalistas. A gente testou vários e não deu certo e tal. O nosso equilíbrio acabou por aqui. Uhum. E a gente parou de procurar vocalista, o que for. E vamos fazer a música com vocal. Estamos fazendo, já está tudo escrito, as pressas estão gravadas. Mas de alguma maneira o nosso equilíbrio está aqui, no trio. E uma curiosidade, como é que vocês escolhem os nomes das músicas se elas não têm letra, são só instrumentais? Isso, às vezes a música surge... passa uma intenção, às vezes também pelo dia que a gente estava passando, né? Pelo momento que a gente estava passando naquela hora que estava compondo a música e tal. Por exemplo, tem uma música que chama Para-Chuva. A gente estava ensaiando e na época estava chovendo, sem parar, e a gente achou que aquela música era uma música pra cima, que ia fazer a música parar, a chuva parar, entendeu? Trazer de volta o sol. Então a gente botou o nome de Para-Chuva. Mas existem outras coisas, a própria intenção musical, né? Às vezes o ritmo, às vezes, tem uma característica que dá uma ideia pro nome. Uma das que a gente tocou aqui se chama Le Soul. Eu, especificamente, estava assistindo um documentário do Sr. Lester, que é o criador da guitarra Les Paul, e o jeito que ele tocava, os licks, de alguma maneira me influenciou. Eu cheguei com a ideia pra galera, a gente terminou a música, cada um colaborou com a parte, e ficou Le Soul, que mistura o Les Paul, que é o cara, num estilo que a gente... Pô, eu acho que esse é o estilo da música, deixa assim. E da onde que saiu a música Smurf Feliz, o nome dela? Vou falar. É porque foi nessa época de chuva, inclusive, né? Aí eu tava com um gorro e com uma blusa azul de frio, sentado tocando. E eu gostei muito dessa música, né? Porque eu falei, que legal, continua ela, não para nunca mais. E aí o Dodô falou assim, o Smurf Feliz. Aí registrou o Smurf Feliz. Aí ficou... De alguma maneira, parece que tem, na hora que solta a música, parece que tem um Smurf dançando lá, amarradão. Já era, já tem essa conotação aí. Vamos de música? Vamos. E na segunda parte do programa a gente continua o papo com a Solta o Groove e vocês conferem Ouve Isso.